Há uma verdade enterrada sob 20 séculos de silêncio. Uma verdade que papas, imperadores, inquisidores e teólogos fizeram de tudo para apagar da história. Queimaram manuscritos, assassinaram testemunhas, destruíram bibliotecas inteiras. E mesmo assim, essa verdade sobreviveu, escondida em fragmentos de papiro, em códices secretos, em cavernas esquecidas no deserto da Judéia. E um homem a encontrou. Seu nome era Baruch Spinoza, um judeu português nascido em Amsterdã, um filósofo que foi excomungado, amaldiçoado e abandonado por todos que conhecia. Um homem que passou a vida inteira polindo lentes durante o dia e à noite, polindo algo muito mais perigoso, a verdade. O que Spinoza descobriu desafia tudo o que você aprendeu sobre Jesus Cristo, sobre a crucificação, sobre a ressurreição, sobre os próprios fundamentos do cristianismo. Jesus de Nazaré não morreu naquela cruz. Ele sobreviveu e viveu oculto em Alexandria, no Egito, até os 87 anos de idade, ensinando uma filosofia secreta que a igreja jamais permitiria que o mundo conhecesse. Parece impossível? Parece blasfêmia? Parece loucura. Foi exatamente isso que disseram sobre Spinoza quando ele começou a questionar os textos sagrados. Disseram que ele era louco, disseram que era herege, disseram que merecia a morte. Mas Spinoza não se importava com o que diziam. Ele se importava apenas com uma coisa, a verdade. E ele a perseguiu com uma obsessão que custou tudo: sua família, sua comunidade, sua paz, sua saúde. A história que você está prestes a conhecer começa em 1656, quando Spinoza foi expulso da sinagoga de Amsterdã. As palavras da excomunhão ainda ecoam através dos séculos. Pela decisão dos anjos e pelo julgamento dos santos, excomungamos, expulsamos e amaldiçoamos Baruch de Spinoza. Maldito seja de dia e maldito seja de noite. Maldito seja quando se deitar e maldito seja quando se levantar. Que o Senhor nunca mais o perdoe ou reconheça. Spinoza tinha 23 anos. Naquele momento, ele perdeu tudo. Sua família virou as costas. Seus amigos o trataram como um morto. A comunidade que o criou apagou seu nome como se ele nunca tivesse existido. Mas foi nesse vazio absoluto que Spinoza encontrou sua liberdade. Sem comunidade, sem família, sem obrigações religiosas, ele estava livre para fazer o que nenhum outro pensador de sua época ousava fazer: questionar tudo. E ele questionou. Questionou a autoria da Bíblia, questionou os milagres, questionou a natureza de Deus, questionou a imortalidade da alma. E mais perigoso que tudo isso, questionou a narrativa oficial sobre a morte de Jesus Cristo. Os evangelhos contam que Jesus foi crucificado numa sexta-feira, por volta das 3 da tarde, e que morreu após apenas 6 horas na cruz. Seu corpo foi retirado antes do pôr do sol, embalsamado às pressas e colocado num túmulo emprestado por um homem rico chamado José de Arimateia. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A igreja chama isso de ressurreição, o milagre fundador do cristianismo, a prova definitiva de que Jesus era o Filho de Deus. Mas Spinoza olhou para essa narrativa com os olhos frios da razão. E o que ele viu foram contradições, inconsistências, lacunas que não faziam sentido. Por que Jesus morreu tão rápido? A crucificação romana era projetada para ser uma tortura lenta. As vítimas geralmente levavam dias para morrer. Algumas sobreviviam até uma semana penduradas na cruz, morrendo lentamente de sede, exaustão e asfixia. Jesus morreu em 6 horas. Por que Pilatos ficou surpreso quando soube que Jesus já estava morto? O Evangelho de Marcos registra claramente: Pilatos ficou admirado de que já tivesse morrido. Admirado. Essa palavra não está ali por acaso. Por que o corpo foi entregue a José de Arimateia, um homem rico e influente que tinha acesso ao próprio governador romano? Por que não foi jogado numa vala comum, como era o destino normal dos crucificados? Por que o túmulo estava vazio 3 dias depois, mas o corpo nunca foi encontrado? Spinoza não acreditava em milagres. Para ele, os milagres eram apenas eventos naturais que não compreendíamos. A natureza não violava suas próprias leis. Deus não interferia no mundo para suspender a física. Então,
Se Jesus não ressuscitou milagrosamente, o que aconteceu? A resposta que Spinoza encontrou estava escondida em manuscritos que poucos sabiam que existiam. Textos gnósticos, evangelhos apócrifos, cartas secretas que circulavam entre comunidades cristãs primitivas antes de a Igreja Católica decidir quais livros seriam considerados sagrados e quais seriam queimados. Esses textos contavam uma história diferente. Uma história em que Jesus não morreu na cruz, mas foi retirado ainda vivo por aliados poderosos. Uma história em que ele foi levado em segredo para o Egito, onde viveu o resto de seus dias ensinando uma filosofia que nada tinha a ver com a religião que seria criada em seu nome. Uma história em que a ressurreição não foi um milagre, foi uma encenação. Esta é a história que você vai conhecer agora. Ela é baseada na filosofia de Spinoza, nos textos gnósticos descobertos em Nag Hammadi em 1945, nos manuscritos do Mar Morto encontrados em Qumran em 1947 e nas análises históricas mais recentes sobre a crucificação romana e as origens do cristianismo. Ela não é uma história de fé, não é uma história de ataque à religião. É uma história de investigação, de perguntas, de busca pela verdade, não importa quão desconfortável essa verdade seja. Spinoza pagou um preço altíssimo por essa busca. Foi excomungado, perseguido, ameaçado de morte. Viveu na pobreza, desenvolveu tuberculose por causa da poeira das lentes que polia e morreu aos 44 anos, sozinho e doente. Mas ele nunca parou de buscar. A verdade, escreveu Spinoza, é a norma de si mesma e do falso. Assim como a luz revela a si mesma e as trevas, a verdade é o padrão de si mesma e da mentira. Nas próximas horas, você vai caminhar ao lado de Spinoza nessa busca. Vai conhecer os documentos que ele estudou. Vai entender as perguntas que ele fez. Vai ver as evidências que ele encontrou. E no final, você vai tirar suas próprias conclusões. Porque a verdade não pertence a nenhuma igreja, a nenhum filósofo, a nenhuma instituição. A verdade pertence a quem tem coragem de buscá-la. Vamos começar. A noite de 14 de fevereiro de 1665 estava particularmente gelada em Amsterdã. O vento cortante do Mar do Norte atravessava os canais congelados e se infiltrava pelas frestas das janelas, fazendo as velas tremularem em seus castiçais. Baruch Spinoza estava sentado diante de sua mesa de trabalho, cercado por lentes inacabadas e páginas cobertas de anotações em latim, hebraico e holandês. Ele tinha 32 anos. Seu rosto magro carregava as marcas de quase uma década de exílio. Os olhos fundos de um castanho escuro refletiam a luz vacilante da vela com uma intensidade que perturbava aqueles que o conheciam. Era o olhar de um homem que via além das aparências, que penetrava nas camadas superficiais da realidade para enxergar algo que outros não conseguiam ou não queriam ver. Naquela noite, Spinoza trabalhava em seu tratado mais perigoso. Ele o chamava de Tractatus Theologico-Politicus, um texto que desmontava, peça por peça, a autoridade das escrituras sagradas. Um texto que argumentava que a Bíblia não era a palavra literal de Deus, mas uma coleção de documentos humanos, escritos por homens diferentes em épocas diferentes, cheios de contradições, erros históricos e acréscimos posteriores. Se a Igreja Católica descobrisse o que ele estava escrevendo, Spinoza seria preso, torturado, queimado vivo. Ele sabia disso e continuava escrevendo. Foi quando 3 batidas secas na porta interromperam o silêncio. Spinoza ergueu os olhos do manuscrito. Não esperava visitas. Desde a excomunhão, poucas pessoas se atreviam a procurá-lo. Os judeus o evitavam por medo de contaminação espiritual. Os cristãos desconfiavam dele por ser judeu ou ex-judeu, ninguém sabia ao certo como classificá-lo. Ele existia numa espécie de limbo social, pertencendo a nenhum grupo, aceito por nenhuma comunidade. As batidas se repetiram, mais urgentes dessa vez. Spinoza se levantou, atravessou o pequeno cômodo e abriu a porta. Do outro lado estava um homem que ele não via há anos. Abraham Pereira, um dos mercadores mais ricos da comunidade judaica de Amsterdã, um homem que tinha assinado o documento de sua excomunhão 9 anos antes.
Os dois se encararam em silêncio por um longo momento. Pereira tinha envelhecido. Seus cabelos, antes negros, estavam salpicados de branco. Rugas profundas marcavam seu rosto, e seus olhos carregavam um peso que Spinoza não se lembrava de ter visto antes. Debaixo do braço, ele segurava um pacote embrulhado em tecido escuro. "Posso entrar?" A voz de Pereira era baixa, quase um sussurro. Spinoza hesitou. Pela lei da excomunhão, nenhum judeu deveria falar com ele, aproximar-se dele a menos de 4 côvados, fazer negócios com ele ou ler qualquer coisa que ele escrevesse. Pereira estava violando todas essas regras apenas por estar ali. Mas havia algo no rosto do velho mercador, um desespero silencioso, que fez Spinoza se afastar da porta e permitir sua entrada. Pereira entrou rapidamente, olhando para trás como se temesse ser seguido. Spinoza fechou a porta e observou enquanto o visitante se aproximava da mesa, afastando algumas lentes para depositar o pacote embrulhado. "Antes que você diga qualquer coisa", começou Pereira, "preciso que saiba que não estou aqui para pedir perdão pelo que fizemos. A excomunhão foi necessária. Você estava destruindo a fé de jovens impressionáveis. Estava fazendo perguntas que não deviam ser feitas." Spinoza não respondeu, apenas esperou. "Mas aconteceu algo", continuou Pereira, e sua voz tremeu ligeiramente. "Algo que me fez reconsiderar. Não a excomunhão, mas outras coisas." Ele colocou a mão sobre o pacote embrulhado. "Meu irmão morreu há 3 meses. Isaac Pereira. Você deve se lembrar dele." Spinoza assentiu. Isaac tinha sido um dos poucos membros da comunidade que demonstrava simpatia por ele antes da excomunhão. Um homem quieto, estudioso, que passava mais tempo com livros do que com pessoas. Isaac era um colecionador, explicou Abraham. Manuscritos antigos. Ele viajava pelo Mediterrâneo comprando textos raros de mosteiros, bibliotecas privadas, mercadores árabes. A maioria era lixo, cópias de cópias, fragmentos ilegíveis. Mas às vezes ele encontrava coisas extraordinárias. Pereira desembrulhou o pacote com mãos trêmulas. Dentro havia um códice de couro gasto, as páginas amareladas pelo tempo, as bordas corroídas pela idade. Spinoza reconheceu imediatamente a escrita, grego koiné, a língua comum do Mediterrâneo Oriental nos primeiros séculos da era cristã. Isaac comprou isso de um monge copta em Alexandria há 15 anos, disse Pereira. Pagou uma fortuna. O monge disse que o manuscrito tinha mais de 1500 anos, que tinha sido escondido quando a biblioteca do mosteiro foi destruída pelos árabes. Isaac nunca me contou o que havia dentro. Ele lia, relia, fazia anotações, mas nunca compartilhou. Pereira fez uma pausa, e Spinoza viu que seus olhos estavam úmidos. Quando Isaac morreu, encontrei o manuscrito entre seus pertences, junto com um caderno de anotações. Passei semanas tentando entender. Meu grego é rudimentar, mas consegui decifrar o suficiente para... Ele não terminou a frase. Para o quê? Perguntou Spinoza. Pereira olhou diretamente nos olhos do filósofo excomungado. Para entender por que Isaac perdeu a fé nos últimos anos de sua vida. Por que ele parou de frequentar a sinagoga? Por que ele morreu murmurando que tudo era mentira, que nos enganaram por 2000 anos? Spinoza sentiu um calafrio que nada tinha a ver com o frio da noite. O que há neste manuscrito? Pereira empurrou o códice em direção a Spinoza. Leia você mesmo. Seu grego é muito melhor que o meu, e você? Você não tem mais nada a perder, não é? Já perdeu sua família, sua comunidade, sua fé. Talvez você seja o único que pode olhar para isso com olhos claros. Spinoza pegou o códice com cuidado reverente. O couro estava seco, rachado em alguns lugares, mas ainda firme. Ele abriu a primeira página e começou a ler. O título estava em grego. Apomnimonεύmata Marias tis Magdalines. Memórias de Maria de Magdala. Maria Madalena. A mulher que, segundo os evangelhos canônicos, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Spinoza continuou lendo. A primeira linha do texto fez seu coração disparar. Eu, Maria, chamada Madalena, escrevo estas palavras para que a verdade não morra comigo, pois eu vi o que realmente aconteceu naquela sexta-feira em Jerusalém.
Eu estava lá quando tiraram o mestre da cruz. Eu vi que ele ainda respirava. Spinoza ergueu os olhos do manuscrito e encarou Pereira. O velho mercador apenas assentiu com a cabeça. Agora você entende, disse ele, por que vim até aqui? Por que violei a excomunhão? Por que arrisquei minha posição na comunidade? Spinoza voltou a olhar para o manuscrito. Suas mãos tremiam levemente. Se isso for autêntico, começou ele. Se isso for autêntico, completou Pereira, então tudo o que sabemos sobre Jesus Cristo é mentira. A crucificação, a morte, a ressurreição, tudo. A vela sobre a mesa crepitou, lançando sombras dançantes pelas paredes do pequeno quarto. Spinoza fechou os olhos por um momento. Em sua mente, fragmentos de perguntas que ele vinha fazendo há anos começaram a se reorganizar, formando um padrão que ele nunca tinha percebido antes. Ele sempre soubera que havia algo errado com a narrativa dos evangelhos. As contradições eram óbvias demais para qualquer leitor atento. Mateus, Marcos, Lucas e João contavam histórias diferentes sobre os mesmos eventos. Os detalhes não batiam. As cronologias se contradiziam. E a própria estrutura das narrativas sugeria que haviam sido editadas, reescritas, adaptadas ao longo dos séculos para servir a propósitos teológicos específicos. Mas ele nunca tinha considerado a possibilidade de que a mentira fosse tão fundamental, tão absoluta. Por que você veio até mim? Perguntou Spinoza finalmente. Por que não levou isso aos rabinos ou aos pastores calvinistas? Pereira soltou uma risada amarga. Porque os rabinos queimariam este manuscrito antes de terminar a primeira página, e os calvinistas me prenderiam por heresia. Ele fez uma pausa. Você é o único homem em Amsterdã, talvez na Europa inteira, que pode olhar para isso sem medo. Porque você já não tem mais nada a perder. Porque você já fez as perguntas que ninguém ousa fazer. Porque você busca a verdade, não importa o custo. Spinoza ficou em silêncio por um longo momento, o códice aberto em suas mãos. Você quer que eu verifique a autenticidade? Pereira balançou a cabeça. Não. Eu quero que você descubra a verdade, toda ela. Não me importa se o manuscrito é autêntico ou não. O que me importa é saber. Jesus Cristo realmente morreu naquela cruz? A ressurreição realmente aconteceu? Ou fomos todos, judeus, cristãos, o mundo inteiro, enganados por 2 milênios? Era uma pergunta impossível. Uma pergunta que poderia destruir civilizações. E era exatamente o tipo de pergunta que Baruch Spinoza tinha passado a vida inteira esperando para responder. Deixe o manuscrito comigo, disse ele finalmente. Vou precisar de tempo, semanas, talvez meses. Pereira assentiu e se dirigiu à porta. Antes de sair, porém, ele se virou uma última vez. Spinoza, se você descobrir que é verdade, se descobrir que Jesus não morreu na cruz, o que vai fazer? O filósofo olhou para o manuscrito em suas mãos, depois para a pilha de páginas de seu próprio tratado sobre a mesa. A mesma coisa que sempre fiz, respondeu. Vou escrever a verdade e deixar que o mundo decida se quer ouvi-la. Pereira desapareceu na noite gelada de Amsterdã. Spinoza fechou a porta, voltou à sua mesa e começou a ler. As horas passaram. A vela consumiu-se até virar um toco de cera derretida. O frio se intensificou. Mas Spinoza não percebeu nada disso. Ele estava completamente absorto nas palavras de uma mulher que tinha morrido há mais de 1500 anos. Uma mulher que alegava ter testemunhado algo que mudaria tudo. O manuscrito de Maria Madalena começava com uma descrição da crucificação que diferia radicalmente dos evangelhos canônicos. Segundo Maria, ela não estava observando de longe, como sugeriam Mateus, Marcos e Lucas. Ela estava ao pé da cruz, junto com a mãe de Jesus e o discípulo João. E ela viu coisas que os evangelhos não mencionavam. Viu que Jesus recebeu uma esponja embebida em algo que não era vinagre comum, mas uma mistura de ópio, mandrágora e outras ervas que os médicos egípcios usavam para induzir um estado de morte aparente. Viu que, quando o soldado romano perfurou o lado de Jesus com a lança,
O sangue e a água que jorraram não eram sinais de morte, mas de um corpo ainda vivo, ainda circulando fluidos. Viu que José de Arimateia, um homem rico e influente, com conexões poderosas, chegou suspeitosamente rápido para reclamar o corpo antes que os soldados pudessem verificar se Jesus realmente estava morto, e viu que o corpo foi levado não para um túmulo comum, mas para uma propriedade privada de José, onde médicos já esperavam com ungüentos, bandagens e tudo o que era necessário para tratar um homem gravemente ferido, mas ainda vivo. Spinoza lia sem parar, traduzindo cada linha do grego arcaico, anotando cada detalhe em seu caderno. O sol nasceu sobre Amsterdã, pintando os canais de dourado e rosa, e Spinoza continuou lendo, porque ele sabia com uma certeza que crescia a cada página que estava diante de algo que mudaria não apenas sua vida, mas a história do mundo. Nas semanas que se seguiram àquela noite de fevereiro, Spinoza mergulhou no manuscrito de Maria Madalena com uma obsessão que beirava a loucura. Ele mal dormia, mal comia. As lentes que deveria estar polindo acumulavam poeira sobre a mesa de trabalho. Os clientes que dependiam de suas lupas e óculos batiam à porta e iam embora sem resposta. Spinoza não se importava. Pela primeira vez em anos, ele tinha encontrado algo mais importante do que sua sobrevivência. O manuscrito contava uma história que contradizia quase tudo o que os evangelhos canônicos diziam sobre os últimos dias de Jesus. Segundo Maria Madalena, a crucificação não foi um evento improvisado. Foi o resultado de uma conspiração cuidadosamente planejada, não para matar Jesus, mas para salvá-lo. Os conspiradores eram um grupo improvável. José de Arimateia, um membro rico do Sinédrio que secretamente simpatizava com os ensinamentos de Jesus. Nicodemos, um fariseu que visitava Jesus à noite para discutir teologia. E, surpreendentemente, o próprio Pôncio Pilatos. Spinoza parou nesse ponto e releu várias vezes. Pilatos, o governador romano que, segundo os evangelhos, lavou as mãos para se eximir da responsabilidade pela morte de Jesus? Mas quanto mais Spinoza pensava nisso, mais sentido fazia. Os evangelhos apresentavam Pilatos como um homem fraco, facilmente manipulado pela multidão judaica. Mas os registros históricos, os escritos de Fílon de Alexandria e Flávio Joséfo, pintavam um retrato completamente diferente. Pilatos era brutal, impiedoso, odiado pelos judeus por sua crueldade. Ele tinha massacrado peregrinos galileus sem hesitação. Tinha provocado tumultos em Jerusalém ao trazer estandartes romanos para a cidade santa. Este não era um homem que se curvava à pressão popular. Então por que ele teria cedido tão facilmente no caso de Jesus? O manuscrito de Maria oferecia uma resposta. Pilatos não cedeu. Ele colaborou. Segundo Maria, Pilatos tinha seus próprios motivos para querer que Jesus escapasse com vida. O governador romano estava envolvido numa disputa política com o sumo sacerdote Caifás, e manter Jesus vivo, mas secretamente, lhe daria uma carta na manga. Um profeta judeu popular que lhe devia a vida seria um ativo valioso nas complexas intrigas políticas da Judéia. Além disso, Pilatos ficara genuinamente impressionado com Jesus durante o interrogatório. O Evangelho de João registra que Pilatos perguntou a Jesus: "O que é a verdade?" Era uma pergunta filosófica, não uma pergunta de um administrador colonial entediado. Pilatos, como muitos romanos educados de sua época, era um estoico. E os ensinamentos de Jesus sobre a impermanência das coisas materiais, sobre a importância da virtude interior, ressoavam com a filosofia que Pilatos admirava. O plano, segundo o manuscrito de Maria, funcionou assim. Na quinta-feira à noite, durante a última ceia, Jesus foi informado sobre a conspiração. Judas Iscariotes, sim, o próprio Judas, não era um traidor, era um conspirador. Sua traição foi encenada para garantir que Jesus fosse preso de maneira controlada, por guardas do templo que estavam a par do plano, e não por uma turba descontrolada que poderia matá-lo no ato. Na sexta-feira de manhã, Jesus foi levado a Pilatos, que encenou um julgamento público para satisfazer Caifás e os sacerdotes que queriam sua morte.
A condenação à crucificação era esperada, era a punição padrão para crimes de sedição, mas a execução seria manipulada. Os soldados romanos designados para a crucificação eram homens de confiança de Pilatos. Eles sabiam o que fazer. Quando pregaram Jesus na cruz, posicionaram os pregos de maneira a causar dor máxima, mas dano mínimo, evitando artérias e ossos principais. Quando ofereceram a esponja embebida em vinagre, estavam, na verdade, administrando uma poção sedativa que faria Jesus perder a consciência e parecer morto. E quando José de Arimateia apareceu, apenas 6 horas depois da crucificação, pedindo o corpo, Pilatos ficou admirado de que já tivesse morrido, como registra o Evangelho de Marcos. Admirado porque sabia que Jesus não estava morto. Admirado porque o plano estava funcionando. Spinoza colocou o manuscrito sobre a mesa e ficou olhando para o teto por um longo tempo. Se isso fosse verdade, e ele ainda não tinha certeza de que era, então a história da paixão de Cristo que bilhões de pessoas conheciam era uma elaborada ficção. Não uma ficção inventada posteriormente, mas uma ficção encenada em tempo real, diante de milhares de testemunhas que não faziam ideia do que realmente estava acontecendo. A questão que atormentava Spinoza era: por quê? Por que Jesus concordaria em participar de uma farsa tão elaborada? Por que fingir a própria morte? O manuscrito de Maria oferecia uma resposta, mas era uma resposta que levantava ainda mais perguntas. Segundo Maria, Jesus tinha chegado a um impasse em sua missão. Seus ensinamentos estavam atraindo seguidores, sim, mas também estavam atraindo inimigos poderosos. Os sacerdotes do templo o viam como uma ameaça à sua autoridade. Os zelotas queriam usá-lo como líder de uma revolta armada contra Roma. Os romanos estavam cada vez mais desconfiados de qualquer movimento popular na Judéia. Se Jesus continuasse pregando abertamente, seria morto, não numa crucificação encenada, mas numa execução real. Ou pior, seria capturado pelos zelotas e forçado a liderar uma guerra que ele sabia que terminaria em massacre. A morte na cruz era uma saída, uma maneira de encerrar a vida pública de Jesus de Nazaré e permitir que ele continuasse seus ensinamentos em segredo, longe dos olhos de Roma e do Sinédrio. Era um renascimento simbólico, uma morte para o mundo antigo e um nascimento para uma nova vida. A ressurreição, nesse contexto, não era um milagre. Era uma mensagem codificada para os discípulos mais próximos. Jesus está vivo. O plano funcionou. Encontrem-no onde combinamos. E onde era esse lugar? Alexandria, a grande cidade egípcia, com sua famosa biblioteca, sua comunidade judaica enorme, sua tradição de sincretismo religioso. Um lugar onde um profeta judeu poderia viver em anonimato, cercado por discípulos leais, ensinando uma filosofia que combinava elementos judaicos, gregos e egípcios. Spinoza fechou os olhos e massageou as têmporas. Ele precisava verificar, precisava cruzar as informações do manuscrito com outras fontes, precisava encontrar evidências independentes que corroborassem ou refutassem essa narrativa extraordinária. Porque se Maria Madalena estivesse dizendo a verdade, então Jesus Cristo viveu mais 60 anos depois da crucificação. 60 anos ensinando, escrevendo, formando discípulos. 60 anos que foram completamente apagados da história oficial. E alguma coisa desses 60 anos deveria ter sobrevivido em algum lugar. Spinoza começou a fazer uma lista de fontes que precisava consultar. Os textos gnósticos. Ele sabia que existiam evangelhos não canônicos, escritos cristãos primitivos, que a Igreja tinha declarado heréticos e tentado destruir. Alguns fragmentos haviam sobrevivido. Talvez houvesse referências a um Jesus que viveu além da crucificação. Os padres da Igreja, homens como Irineu de Lyon, Tertuliano e Epifânio, tinham escrito extensamente contra os hereges. Para refutar uma heresia, era preciso primeiro descrevê-la. Talvez nas entrelinhas de suas refutações houvesse pistas sobre tradições alternativas a respeito da morte de Jesus. Os historiadores romanos, Tácito, Suetônio, Plínio, o jovem, todos tinham mencionado os cristãos em seus escritos.
Talvez houvesse detalhes que não se encaixavam na narrativa oficial, e os textos judaicos. O Talmud continha referências hostis a Jesus. Os rabinos o chamavam de Yeshu e o acusavam de praticar magia egípcia. Magia egípcia. Por que egípcia, especificamente? Haveria uma conexão com Alexandria? Spinoza passou os meses seguintes numa investigação frenética. Ele escreveu cartas a estudiosos em toda a Europa, pedindo cópias de textos raros. Visitou bibliotecas privadas em Amsterdã, Leiden e Haia. Gastou o pouco dinheiro que tinha comprando manuscritos de mercadores de livros que não faziam ideia do valor do que vendiam. E aos poucos, peça por peça, um padrão começou a emergir. Havia, de fato, uma tradição alternativa sobre Jesus que a Igreja tinha trabalhado arduamente para suprimir. Os gnósticos, aqueles cristãos primitivos que a Igreja considerava hereges, não acreditavam que Jesus tivesse morrido na cruz. O Evangelho de Basílides, citado por Irineu, afirmava que Simão de Cirene, o homem que carregou a cruz de Jesus, tinha sido crucificado em seu lugar, enquanto Jesus escapava disfarçado na multidão. O Apocalipse de Pedro, outro texto gnóstico, descrevia Jesus rindo ao lado da cruz enquanto outro corpo era crucificado. Eram variações diferentes, mas o tema central era o mesmo: Jesus não morreu. E havia mais. Os mandeus, uma seita religiosa que existia desde os primeiros séculos da era cristã e que sobrevive até hoje no Iraque e no Irã, veneravam João Batista, mas consideravam Jesus um falso profeta. E segundo suas tradições, Jesus não tinha morrido em Jerusalém. Ele tinha fugido para o Egito, onde viveu até a idade avançada, ensinando doutrinas que traíam os verdadeiros ensinamentos de João. O Egito, novamente. Alexandria, novamente. Spinoza estava convencido de que estava no caminho certo, mas ele precisava de mais. Precisava de evidências concretas, não apenas de tradições e rumores. Precisava encontrar algum documento, algum registro, alguma prova tangível de que Jesus tinha vivido em Alexandria após a crucificação. E foi então que ele se lembrou de algo que tinha lido anos antes, num texto obscuro de um escritor cristão do segundo século, Clemente de Alexandria. Clemente tinha sido o líder da escola catequética de Alexandria por volta do ano 200. Ele era famoso por seus escritos, que tentavam reconciliar a filosofia grega com a fé cristã. Mas havia uma carta atribuída a ele, uma carta cuja autenticidade era disputada, que mencionava algo chamado Evangelho Secreto de Marcos. Segundo essa carta, existia uma versão do Evangelho de Marcos que continha passagens adicionais, passagens que eram consideradas sagradas demais para serem compartilhadas com cristãos comuns. Essas passagens eram reservadas apenas para os iniciados mais avançados da comunidade de Alexandria. E uma dessas passagens descrevia Jesus ressuscitando um jovem rico de Betânia, não metaforicamente, mas literalmente. O jovem tinha sido dado como morto, mas Jesus o trouxe de volta à vida, após 3 dias no túmulo. Spinoza sentiu um arrepio percorrer sua espinha. 3 dias no túmulo. A mesma quantidade de tempo que Jesus supostamente passou no túmulo antes da ressurreição. E se essa história do jovem rico fosse uma versão codificada da história do próprio Jesus? E se a comunidade de Alexandria preservasse uma tradição segundo a qual Jesus não tinha ressuscitado milagrosamente, mas tinha sido revivido por técnicas médicas conhecidas apenas por um círculo restrito de iniciados? E se essas técnicas fossem as mesmas que foram usadas na crucificação para fazer Jesus parecer morto quando ele estava apenas inconsciente? Spinoza precisava encontrar mais sobre essa comunidade de Alexandria. Precisava entender o que eles sabiam, o que eles ensinavam, o que eles escondiam. E foi nesse momento de sua investigação que algo extraordinário aconteceu. Ele estava sentado sozinho em seu quarto alugado em Würzburg, nos arredores de Haia, onde havia se mudado após a excomunhão. Era uma noite quente de verão, e ele tinha as janelas abertas para deixar entrar a brisa. Sobre sua mesa estavam espalhados dezenas de páginas de anotações, cópias de manuscritos, cartas de correspondentes acadêmicos.
E no meio daquela confusão de papéis, seus olhos caíram sobre uma passagem do manuscrito de Maria Madalena que ele tinha traduzido semanas antes, mas não tinha compreendido completamente. Maria escrevia: "O mestre me disse, na última noite antes de partirmos para Alexandria: Maria, o que ensinei publicamente nas sinagogas e nas praças era apenas a casca. O fruto verdadeiro eu reservei para vocês, meus mais próximos. E o fruto mais doce de todos eu revelarei apenas quando estivermos seguros na terra de Mitzraim, longe dos olhos de Roma e do templo." Mitzraim, o nome hebraico para o Egito. O fruto verdadeiro, os ensinamentos secretos de Jesus. O que seriam esses ensinamentos? O que Jesus teria revelado em Alexandria que não podia ser dito na Judéia? Spinoza não sabia, mas estava determinado a descobrir. E você, que está acompanhando esta história até aqui, o que acha? Que tipo de verdade seria tão perigosa que precisava ser escondida durante 2000 anos? Que ensinamento seria tão revolucionário que a Igreja preferiria matar milhares de hereges a permitir que fosse conhecido? Escreva nos comentários o que você imagina que Jesus poderia ter ensinado em segredo em Alexandria. Sua intuição pode estar mais perto da verdade do que você pensa. E se você chegou até aqui, se você está genuinamente curioso sobre essa história, então você é parte de um grupo raro. A maioria das pessoas prefere o conforto das certezas à aventura da investigação. A maioria prefere acreditar no que sempre acreditou, a questionar, a duvidar, a buscar. Mas você não. Você está aqui, buscando. Então se inscreva neste canal agora, porque essa história está apenas começando, e o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você pensava que sabia sobre Jesus, sobre Spinoza, sobre a própria natureza da verdade e da mentira. O verão de 1665 trouxe mais do que calor para a Holanda. Trouxe a peste. A epidemia que devastava Londres há meses atravessou o Canal da Mancha e começou a ceifar vidas nas cidades holandesas. Amsterdã foi particularmente atingida. Os canais que antes refletiam os céus azuis agora refletiam fogueiras onde corpos eram queimados para evitar a propagação da doença. Spinoza, em Voorburg, estava relativamente protegido. A pequena vila nos arredores de Haia não tinha a densidade populacional de Amsterdã e a epidemia passou por ali de maneira mais branda. Mas as notícias que chegavam da cidade grande eram terríveis. Milhares morriam a cada semana. Os hospitais transbordavam. As igrejas realizavam funerais em massa. E em meio a todo esse caos, Abraham Pereira morreu. A notícia chegou a Spinoza por meio de uma carta de um conhecido comum. Pereira não tinha morrido de peste, mas de uma febre que os médicos não conseguiram identificar. Alguns sussurravam que era o castigo divino por ter visitado o excomungado. Outros diziam que era o peso da culpa por ter entregado o manuscrito blasfemo. Spinoza leu a carta com uma mistura de tristeza e inquietação. Pereira era a única outra pessoa que sabia do manuscrito de Maria Madalena. Agora que ele estava morto, Spinoza era o único guardião daquela verdade, se é que era verdade, e ele ainda não tinha certeza. Nos meses que se seguiram, Spinoza intensificou sua pesquisa. Ele precisava encontrar evidências independentes que confirmassem ou negassem a narrativa do manuscrito. E foi durante essa busca que ele fez uma descoberta que mudaria completamente sua compreensão do problema. Ele encontrou os escritos de um médico romano chamado Celso. Celso tinha vivido no 2º século da era cristã, cerca de 150 anos após a crucificação. Ele era um pagão, um crítico feroz do cristianismo, e tinha escrito um tratado chamado A Verdadeira Doutrina, no qual atacava as crenças cristãs com argumentos filosóficos e históricos. O texto original de Celso foi perdido, destruído pela Igreja quando o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano. Mas grandes trechos foram preservados numa obra de refutação, escrita por Orígenes de Alexandria, um dos maiores teólogos cristãos do 3º século. Orígenes citava Celso extensamente para depois refutar seus argumentos. E numa dessas citações, Spinoza encontrou algo extraordinário. Celso escrevia:
Os cristãos afirmam que seu mestre morreu e ressuscitou, mas eu tenho fontes confiáveis que dizem outra coisa. Dizem que Jesus foi retirado da cruz ainda vivo por seus seguidores, que o trataram em segredo e depois espalharam a história de que ele tinha ressuscitado. E dizem que ele viveu muitos anos depois disso, escondido no Egito, ensinando doutrinas secretas a um pequeno grupo de iniciados. Spinoza releu a passagem várias vezes, seu coração acelerado. Celso, um crítico pagão do segundo século, sem nenhuma ligação com os gnósticos ou com as tradições heréticas cristãs, e ele estava dizendo essencialmente a mesma coisa que o manuscrito de Maria Madalena. Isso não era coincidência, isso era corroboração. Celso tinha tido acesso a fontes independentes, provavelmente tradições orais ou escritos que circulavam entre as comunidades judaicas que se opunham ao cristianismo, que contavam a mesma história básica. Jesus não morreu na cruz, foi levado para o Egito, viveu lá por muitos anos. Orígenes, em sua refutação, não negava que tais tradições existissem. Ele simplesmente argumentava que eram calúnias inventadas por judeus que odiavam Jesus. Mas o fato de que Orígenes precisou gastar tanta energia refutando essas alegações sugeria que elas eram amplamente conhecidas e consideradas plausíveis por muitas pessoas na época. Spinoza começou a montar o quebra-cabeça. Se Jesus realmente sobreviveu à crucificação e foi levado para Alexandria, ele teria vivido lá durante um período tumultuado da história. Alexandria, no primeiro século, era uma cidade cosmopolita, lar de uma das maiores comunidades judaicas fora da Judéia. Mas era também uma cidade tensa, marcada por conflitos entre judeus, gregos e egípcios nativos. Em 38 da era cristã, apenas alguns anos após a suposta crucificação, houve um pogrom massivo contra os judeus de Alexandria. Multidões gregas atacaram o bairro judeu, queimando casas e sinagogas, matando milhares. O governador romano Flaco não apenas não interveio, como encorajou os ataques. Se Jesus estava em Alexandria nessa época, teria sido testemunha, ou talvez vítima, dessa violência. Spinoza buscou referências a esse período nos escritos de Fílon de Alexandria, um filósofo judeu que viveu nessa época e escreveu extensamente sobre os eventos. Fílon era uma das maiores mentes de seu tempo, um homem que tentou sintetizar a filosofia platônica com a teologia judaica, antecipando muitas das ideias que depois seriam associadas ao cristianismo. Curiosamente, Fílon nunca mencionou Jesus em nenhum de seus escritos. Isso era estranho. Fílon morava em Alexandria. Ele estava profundamente envolvido com as comunidades judaicas da cidade. Se Jesus estava lá, ensinando, formando discípulos, seria de esperar que Fílon soubesse de sua presença. A menos, pensou Spinoza, que Jesus estivesse escondido tão bem que nem mesmo os líderes da comunidade judaica soubessem de sua existência. Ou a menos que Fílon soubesse, mas tivesse decidido não escrever sobre isso. Spinoza considerou essa segunda possibilidade. Fílon era um homem cauteloso, um diplomata que tinha viajado a Roma para defender os direitos dos judeus alexandrinos perante o imperador Calígula. Ele sabia que suas palavras seriam lidas por romanos. Sabia que qualquer menção a um líder messiânico judeu poderia trazer problemas para toda a comunidade. Se Fílon conhecia Jesus ou sabia de sua presença em Alexandria, faria todo o sentido que ele mantivesse silêncio. Mas havia algo nos escritos de Fílon que chamou a atenção de Spinoza. Em vários textos, Fílon falava de um conceito que ele chamava de logos, a palavra divina, a razão que permeia o universo, o intermediário entre Deus e a criação. O logos de Fílon era quase idêntico ao logos do Evangelho de João. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus, e o logos era Deus. Os estudiosos cristãos sempre assumiram que João tinha sido influenciado por Fílon. Mas e se fosse o contrário? E se Fílon tivesse sido influenciado pelos ensinamentos de Jesus em Alexandria? Spinoza sabia que estava especulando. Não tinha provas concretas de que Fílon e Jesus se conheceram ou se influenciaram mutuamente. Mas a coincidência era notável demais para ser ignorada. Duas das mais importantes tradições intelectuais da antiguidade,
A filosofia de Philon e a teologia do Evangelho de João tinham surgido em Alexandria aproximadamente na mesma época. Ambas usavam o conceito de logos de maneiras quase idênticas, e ambas tentavam sintetizar o monoteísmo judaico com a filosofia grega. Seria possível que ambas tivessem uma fonte comum, um mestre que ensinava em segredo nas margens do Nilo, combinando a sabedoria de Moisés com a de Platão? Spinoza voltou ao manuscrito de Maria Madalena. Havia uma passagem que ele não tinha dado muita atenção antes, mas que agora parecia crucial. Maria escrevia sobre os ensinamentos de Jesus em Alexandria. O mestre nos ensinou que Deus não é uma pessoa sentada num trono celestial, julgando os homens e intervindo no mundo. Deus é a própria substância de tudo o que existe. Deus é a natureza, e a natureza é Deus. Não há separação entre o Criador e a criação, pois tudo o que existe é uma expressão do ser infinito de Deus. Spinoza sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Essas palavras poderiam ter sido escritas por ele mesmo. A filosofia que ele estava desenvolvendo, a filosofia que seria publicada póstumamente como a Ética, dizia exatamente isso. Deus e a natureza são a mesma coisa. Não existe um Deus pessoal que cria o mundo de fora, existe apenas a substância infinita que se expressa em infinitos modos. Deus sive natura. Deus, ou seja, a natureza, era o coração do pensamento de Spinoza, e aparentemente era também o coração do que Jesus tinha ensinado em segredo em Alexandria. Seria possível? Seria possível que Spinoza, sem saber, tivesse redescoberto uma verdade que Jesus tinha ensinado há mais de 1600 anos, uma verdade que a Igreja tinha trabalhado incansavelmente para suprimir? A ideia era avassaladora. Spinoza precisava de tempo para processar suas implicações. Ele fechou o manuscrito, apagou a vela e deitou-se em sua cama estreita. Mas o sono não veio. Sua mente estava em turbilhão, conectando pontos que nunca tinha conectado antes. Se Jesus ensinava que Deus era a natureza, então não havia necessidade de sacerdotes, templos ou rituais. Cada pessoa podia acessar o divino diretamente, através da razão e da contemplação. Cada pessoa era, literalmente, parte de Deus. Isso explicava por que a Igreja tinha suprimido essa tradição tão brutalmente. O cristianismo institucional dependia de intermediários, padres, bispos, papas, entre os fiéis e Deus. Se os fiéis descobrissem que não precisavam de intermediários, toda a estrutura de poder da Igreja desmoronaria. E isso explicava também por que Spinoza tinha sido excomungado com tanta violência pela sinagoga de Amsterdã. Suas ideias não eram apenas heréticas, eram uma ameaça existencial a qualquer religião organizada que dependesse da autoridade de uma classe sacerdotal. Spinoza não era um herege solitário. Ele era, sem saber, o herdeiro de uma tradição que remontava ao próprio Jesus. Uma tradição que a Igreja e a sinagoga tinham tentado apagar da história. Uma tradição que sobreviveu apenas em fragmentos, em manuscritos escondidos, em textos gnósticos queimados, em tradições orais passadas de mestre a discípulo em segredo. E agora, através do manuscrito de Maria Madalena, essa tradição tinha chegado às mãos de Spinoza. A pergunta que ele precisava responder era: o que fazer com ela? O ano de 1670 marcou uma virada na vida de Spinoza e na história do pensamento ocidental. Depois de 5 anos trabalhando em segredo, ele finalmente publicou seu Tractatus Theologico-Politicus. O livro foi lançado anonimamente, com uma editora falsa listada na página de rosto, numa tentativa de proteger tanto o autor quanto os impressores da inevitável perseguição. Não adiantou. Em semanas, o Tractatus se tornou o livro mais odiado da Europa. Teólogos protestantes e católicos uniram-se na condenação. O Sínodo da Igreja Reformada Holandesa declarou o livro blasfemo e destrutivo da religião e de todas as coisas sagradas. O governo holandês baniu sua venda e distribuição. Cópias eram confiscadas e queimadas em praça pública. O crime de Spinoza. Ele tinha ousado analisar a Bíblia como um documento histórico. No Tractatus, Spinoza argumentava que os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco,
tradicionalmente atribuído a Moisés, não podiam ter sido escritos por Moisés. As evidências internas eram claras demais. Moisés não poderia ter escrito sobre sua própria morte e enterro. O estilo de escrita variava drasticamente de um livro para outro. Eventos eram descritos como tendo acontecido até o dia de hoje, uma expressão que só faria sentido se o autor estivesse escrevendo muito depois dos eventos narrados. Spinoza concluía que o Pentateuco era uma compilação de textos de diferentes autores, editados e unidos séculos após a época de Moisés. A Bíblia não era a palavra literal de Deus. Era um documento humano, com todas as imperfeições, contradições e limitações que isso implicava. Essa análise, que hoje é aceita por praticamente todos os estudiosos bíblicos acadêmicos, era dinamite no século XVII. Ela minava a autoridade das Escrituras e, por extensão, a autoridade das instituições religiosas que baseavam seu poder nessa autoridade. Mas o Tractatus continha algo mais. Algo que poucos leitores perceberam na época, mas que era o verdadeiro coração do livro. Spinoza dedicou vários capítulos a analisar os milagres bíblicos, e sua conclusão era devastadora. Milagres não existem. Nada acontece na natureza que contradiga suas leis universais, escreveu Spinoza. A natureza mantém uma ordem fixa e imutável. Se algo parece ser um milagre, é porque não compreendemos suas causas naturais, não porque a natureza foi suspensa. Aplicada à história de Jesus, essa filosofia tinha implicações óbvias. Se milagres não existem, então a ressurreição de Jesus não aconteceu, pelo menos não da maneira como a Igreja ensinava. Spinoza não disse isso explicitamente no Tractatus. Era perigoso demais, mas qualquer leitor atento podia conectar os pontos. E Spinoza esperava que pelo menos alguns leitores conectassem. O manuscrito de Maria Madalena estava sempre em sua mente enquanto escrevia o Tractatus. Ele não podia publicar o manuscrito, isso seria assinar sua sentença de morte. Mas podia plantar sementes. Podia fornecer as ferramentas intelectuais que permitiriam a outros chegarem às mesmas conclusões que ele tinha chegado. A análise histórica da Bíblia, a negação dos milagres, a identificação de Deus com a natureza. Essas eram as peças do quebra-cabeça. Spinoza estava confiando que, eventualmente, alguém montaria o quadro completo. Enquanto isso, ele continuava sua investigação privada sobre Jesus em Alexandria. O manuscrito de Maria Madalena mencionava que Jesus tinha vivido até os 87 anos. Se a crucificação ocorreu por volta do ano 30 da era cristã, quando Jesus tinha aproximadamente 33 anos, isso significava que ele morreu por volta do ano 84. O ano 84 era significativo. Foi durante o reinado do imperador Domiciano, um governante paranoico que perseguiu judeus e cristãos com violência. Domiciano exigiu que todos os judeus pagassem um imposto especial, o Fiscus Judaicus, e enviou agentes por todo o império para identificar e taxar aqueles que praticavam costumes judaicos. Se Jesus estava vivo em Alexandria nessa época, teria sido extremamente difícil manter sua identidade em segredo. Os agentes de Domiciano estavam em toda parte, investigando qualquer pessoa suspeita de ligações com movimentos messiânicos judaicos. Spinoza se perguntou se a morte de Jesus em 84 não teria sido uma consequência dessa perseguição. Não uma morte natural de velhice, mas uma execução silenciosa ordenada por agentes imperiais. Ou talvez não uma execução, mas uma fuga. Talvez Jesus tivesse deixado Alexandria e ido para um lugar ainda mais remoto. Talvez tivesse morrido em algum lugar no deserto egípcio, entre os monges coptas que já naquela época começavam a formar comunidades eremíticas longe da civilização. Spinoza não tinha como saber. O manuscrito de Maria Madalena terminava antes desse período. As últimas páginas descreviam eventos de por volta do ano 60, quando Maria, já idosa, passava a custódia de suas memórias para um discípulo mais jovem. Mas havia pistas em outras fontes. Spinoza descobriu referências a uma tradição egípcia, segundo a qual Jesus tinha sido enterrado em algum lugar perto de Alexandria. A tradição era vaga,
transmitida apenas em fragmentos, mas sugeria que havia um túmulo secreto que os primeiros cristãos alexandrinos veneravam em segredo. Esse túmulo, se existisse, seria a prova definitiva de que Jesus não tinha ressuscitado fisicamente. Seria a evidência material que confirmaria o manuscrito de Maria Madalena. Mas onde estava esse túmulo? E ainda existia depois de 1.600 anos de destruição, conquistas e transformações religiosas? Spinoza sabia que não podia simplesmente viajar ao Egito para procurar. Ele era um homem doente, sem recursos financeiros significativos, vigiado por autoridades religiosas e civis. Uma viagem ao Egito seria impossível. Mas talvez houvesse outra maneira. Spinoza tinha correspondência com estudiosos em toda a Europa. Alguns desses estudiosos tinham contatos no mundo islâmico. Talvez alguém pudesse investigar em seu nome, procurar nos arquivos dos mosteiros coptas, examinar as tradições locais. Ele começou a escrever cartas, cautelosamente, sem revelar suas verdadeiras intenções. Perguntava sobre manuscritos antigos no Egito, sobre tradições cristãs primitivas preservadas pelos coptas, sobre possíveis túmulos de figuras religiosas judaicas do primeiro século. As respostas que recebeu foram frustrantes. A maioria dos correspondentes não tinha informações relevantes. Alguns suspeitavam de suas motivações e se recusavam a cooperar. Outros prometiam investigar, mas nunca mais escreviam. Apenas uma carta trouxe algo útil. Veio de um mercador holandês que tinha vivido muitos anos no Cairo e mantinha relações comerciais com comerciantes coptas. O mercador escreveu que tinha ouvido uma história estranha de um monge do mosteiro de São Macário, no deserto a oeste do delta do Nilo. Segundo o monge, havia uma cripta sob o mosteiro que guardava os restos mortais de um grande mestre judeu, que tinha vivido em Alexandria nos tempos antigos. O monge não sabia o nome desse mestre, apenas que ele era venerado em segredo por uma linhagem de monges que mantinham tradições diferentes das da Igreja Ortodoxa. A cripta era proibida para visitantes. Apenas os monges mais antigos conheciam sua localização exata. E havia rumores de que, além dos restos mortais, a cripta continha manuscritos, textos em grego, copta e hebraico que nunca tinham sido catalogados ou estudados por acadêmicos. Spinoza leu essa carta com uma mistura de excitação e frustração. Ali estava, possivelmente, a prova que ele buscava. Um túmulo secreto no deserto egípcio. Manuscritos não catalogados, que poderiam conter os verdadeiros ensinamentos de Jesus. A confirmação física de tudo o que o manuscrito de Maria Madalena alegava. Mas ele não podia chegar até lá. Spinoza tinha 44 anos. Sua saúde estava deteriorada. A tuberculose que havia contraído pelo pó das lentes que polia consumia seus pulmões lentamente. Ele tossia sangue com frequência. Tinha dificuldade para respirar em dias úmidos. Os médicos diziam que não viveria muito mais. Ele não tinha tempo para uma viagem ao Egito. Não tinha tempo nem mesmo para terminar sua própria obra filosófica, a Ética, que ele vinha escrevendo há mais de uma década. Ainda estava incompleta. A verdade sobre Jesus, se existisse de fato naquela cripta no deserto, teria que esperar por outro investigador. Mas Spinoza podia fazer uma coisa. Podia preservar o manuscrito de Maria Madalena. Podia garantir que ele sobrevivesse à sua própria morte e chegasse às mãos de alguém que pudesse continuar a investigação. Ele passou semanas fazendo cópias cuidadosas do manuscrito, traduzindo-o do grego para o latim e para o holandês. Escondeu essas cópias em lugares diferentes, uma com um amigo de confiança em Amsterdã, outra numa biblioteca privada em Haia, uma terceira num compartimento secreto de sua própria escrivaninha. E junto com cada cópia, deixou uma carta explicando o que havia descoberto e pedindo que o destinatário continuasse a investigação. A verdade não morre com aqueles que a descobrem. Escreveu Spinoza numa dessas cartas. Ela espera, paciente, até que alguém a encontre novamente. Se você está lendo estas palavras, você foi escolhido para ser o próximo guardião dessa verdade. Não a deixe morrer. Não deixe que 2000 anos de mentiras prevaleçam. A humanidade merece saber. Spinoza não sabia se suas cópias sobreviveriam, não sabia se suas cartas seriam lidas ou ignoradas.
Não sabia se a verdade que ele tinha descoberto algum dia chegaria ao mundo. Mas ele tinha feito o que podia. O resto estava nas mãos do destino, ou, como ele preferia dizer, nas mãos da natureza, que era a mesma coisa que Deus. Os últimos anos de vida de Spinoza foram marcados pela doença, pela solidão e por uma produtividade febril que parecia desafiar as limitações de seu corpo deteriorado. Ele se mudou para Haia em 1670, alugando um quarto na casa de um pintor chamado Hendrik van der Spyck. Era um cômodo simples, com uma janela que dava para um jardim, onde Spinoza às vezes sentava para tomar sol nos dias em que sua tosse permitia. Van der Spyck se afeiçoou ao inquilino estranho, que passava os dias polindo lentes e as noites escrevendo páginas e mais páginas de filosofia em latim. Spinoza era gentil, quieto, pagava o aluguel em dia. Às vezes brincava com as crianças da casa, contando-lhes histórias sobre as estrelas e os planetas. As crianças o adoravam, os adultos o temiam. A reputação de Spinoza como o ateu mais perigoso da Europa tinha se espalhado. Padres católicos o denunciavam dos púlpitos. Pastores protestantes alertavam seus fiéis contra o veneno de suas ideias. Até mesmo alguns filósofos que admiravam sua genialidade mantinham distância, com medo de serem associados a ele. Leibniz, que viria a se tornar um dos maiores filósofos do século, visitou Spinoza em 1676. Os dois passaram várias horas conversando sobre filosofia, matemática e teologia. Mas depois da visita, Leibniz nunca mais mencionou publicamente que tinha conhecido Spinoza. Nos seus escritos, atacou as ideias de Spinoza, sem nunca admitir que as tinha ouvido da boca do próprio autor. Era assim que funcionava o mundo intelectual do século XVII. As ideias de Spinoza eram irresistíveis para mentes curiosas, mas tóxicas para reputações públicas. Em meio a esse isolamento, Spinoza continuava trabalhando em sua ética. A ética era seu projeto mais ambicioso, uma tentativa de reconstruir toda a filosofia a partir do zero, usando o método geométrico. Começava com definições e axiomas, como um tratado de Euclides, e deles derivava teoremas sobre Deus, a mente, as emoções e a liberdade humana. Era um livro difícil, quase impenetrável para leitores não treinados em lógica e metafísica, mas para aqueles que conseguiam decifrá-lo, era uma revelação. A tese central da ética era simples de enunciar, mas revolucionária em suas implicações. Existe apenas uma substância no universo, e essa substância é Deus, que é idêntico à natureza. Tudo o que existe, pedras, árvores, animais, seres humanos, estrelas, são modos ou expressões dessa substância única. Não há separação entre Criador e criação, entre espírito e matéria, entre sagrado e profano. Deus não é uma pessoa que cria o mundo de fora e o governa como um rei governa seu reino. Deus é o próprio processo da existência, a totalidade de tudo o que é, foi e será. Essa visão tinha consequências práticas profundas. Se Deus é tudo, então não há nada fora de Deus, não há céu separado da terra, não há vida após a morte separada desta vida. Não há salvação para alguns e danação para outros. Todos os seres são igualmente expressões do divino, igualmente partes do todo infinito. E se Deus não é uma pessoa, então Deus não se importa com os assuntos humanos no sentido tradicional. Deus não ouve orações, não realiza milagres, não recompensa os justos, nem pune os pecadores. A natureza opera segundo leis fixas e imutáveis, sem exceções. Isso significava que a religião tradicional, com seus rituais, suas promessas de salvação, suas ameaças de condenação, era fundamentalmente ilusória. Não errada no sentido moral, mas errada no sentido de descrever incorretamente a realidade. Spinoza não negava o valor da religião como prática social. Ele reconhecia que a maioria das pessoas precisava de histórias, rituais e comunidades religiosas para dar sentido às suas vidas. Mas para aqueles capazes de ver além das ilusões, havia uma forma mais elevada de religiosidade, o amor intelectual a Deus, o reconhecimento contemplativo da unidade de todas as coisas.
Essa filosofia era o contexto em que Spinoza situava suas descobertas sobre Jesus. Se Jesus realmente ensinara em Alexandria que Deus era a natureza, então ele tinha antecipado em 16 séculos o que Spinoza estava dizendo agora. Jesus não era o filho de um Deus pessoal. Era um mestre que tinha alcançado a visão mais elevada da realidade e tentara transmiti-la a seus discípulos. A tragédia era que essa transmissão tinha falhado. Os discípulos de Jesus, incapazes de compreender seus ensinamentos mais profundos, tinham transformado sua filosofia em religião. Tinham convertido o mestre em divindade, o ensinamento em dogma, a liberdade em obediência. A igreja que surgiu em nome de Jesus teria sido irreconhecível para o próprio Jesus. Spinoza via a si mesmo como alguém que estava recuperando algo perdido. Não inventando uma nova filosofia, mas redescobrindo uma verdade antiga que tinha sido enterrada sob séculos de superstição e controle institucional. E o manuscrito de Maria Madalena era a prova de que essa verdade tinha existido, tinha sido ensinada, tinha sido vivida por pelo menos algumas pessoas no mundo antigo. Nos últimos meses de sua vida, Spinoza trabalhou para terminar a Ética. Ele sabia que não seria publicada enquanto estivesse vivo. Era perigoso demais. Mas deixou instruções para que fosse publicada após sua morte, junto com outros textos que não tinha ousado divulgar. Quanto ao manuscrito de Maria Madalena, Spinoza tomou uma decisão difícil. Ele não o incluiria em seus papéis póstumos. O risco era grande demais. Se o manuscrito fosse descoberto entre seus pertences, seria confiscado e destruído pelas autoridades religiosas. Pior ainda, poderia comprometer as pessoas que tinham ajudado a preservá-lo. Em vez disso, Spinoza confiou o manuscrito a um único indivíduo, um jovem estudante alemão chamado Ehrenfried Walter von Tschirnhaus, que vinha visitando-o regularmente para discutir filosofia. Tschirnhaus era brilhante, ambicioso e, o mais importante, estava prestes a deixar a Holanda para viajar pela Europa. Ele teria mobilidade que Spinoza não tinha. Teria acesso a círculos intelectuais em Paris, Londres, Roma. Teria oportunidades de investigar o que Spinoza não tinha conseguido investigar. Numa noite de dezembro de 1676, Spinoza entregou o manuscrito a Tschirnhaus. "Isto é mais valioso do que tudo o que escrevi", disse Spinoza. Sua voz estava fraca, interrompida por acessos de tosse. "Não me pergunte de onde veio. Apenas leia, estude, investigue. Se o que está escrito aqui for verdade, o mundo precisa saber. Se não for, pelo menos teremos certeza." Tschirnhaus prometeu cuidar do manuscrito. 2 meses depois, em 21 de fevereiro de 1677, Spinoza morreu. Van der Speyck encontrou o corpo na cama, ainda vestido com a roupa do dia anterior. Spinoza tinha trabalhado até o último momento, escrevendo cartas e revisando páginas da Ética. O rosto estava sereno, como se ele tivesse simplesmente adormecido e decidido não acordar. O enterro foi simples numa igreja protestante de Haia. Poucos compareceram. A maioria das pessoas que conhecia Spinoza tinha medo de ser vista em seu funeral. Mas nas semanas seguintes, algo notável aconteceu. Os amigos de Spinoza reuniram seus papéis e os publicaram sob o título Ópera Postuma, Obras Póstumas. A Ética finalmente veio a público, junto com cartas, tratados inacabados e fragmentos diversos. O livro foi imediatamente banido em toda a Europa. Mas as proibições não conseguiram impedir sua circulação. Cópias eram feitas às escondidas, passadas de mão em mão, lidas em segredo por filósofos, cientistas e pensadores que reconheciam sua importância. Spinoza estava morto, mas suas ideias estavam apenas começando sua jornada pelo mundo. E o manuscrito de Maria Madalena? Tschirnhaus levou-o consigo em suas viagens. Visitou Paris, onde conversou com Leibniz sobre matemática. Visitou Roma, onde quase foi preso pela Inquisição por suas ideias consideradas heréticas. Visitou Dresden, onde eventualmente se estabeleceu e passou o resto de sua vida desenvolvendo técnicas para fabricar porcelana. O que ele fez com o manuscrito, ninguém sabe ao certo. Mas há indícios, rastros,
rumores que sobreviveram nos séculos seguintes. Alguns dizem que Tschirnhaus vendeu o manuscrito a um colecionador aristocrata na França e que ele acabou na biblioteca de um mosteiro em algum lugar dos Pirineus. Outros dizem que ele o entregou a uma sociedade secreta de livre-pensadores que operava nas sombras da Europa iluminista, preservando conhecimentos que as igrejas queriam destruir. Que outros ainda dizem que o manuscrito nunca deixou as mãos de Tschirnhaus, que ele o estudou por décadas, que baseou trabalhos secretos nele que nunca foram publicados e que ele foi enterrado junto com seu dono em 1708. A verdade, como sempre, permanece obscura. Mas a história não termina aqui. 168 anos após a morte de Spinoza, em dezembro de 1945, algo extraordinário aconteceu nas margens do Nilo. Um camponês egípcio chamado Muhammad Ali al-Saman estava cavando fertilizante perto da cidade de Nag Hammadi, no Alto Egito, quando sua enxada bateu em algo duro. Ele cavou mais fundo e descobriu um grande jarro de cerâmica vermelha, selado e enterrado há séculos. Muhammad hesitou antes de abrir o jarro. Segundo a tradição local, jarros enterrados às vezes continham djinns, espíritos malignos que podiam trazer maldição a quem os libertasse. Mas a curiosidade venceu o medo. Com um golpe de sua enxada, ele quebrou o selo. Dentro do jarro não havia djinns. Havia livros. 13 códices de papiro encadernados em couro, escritos em copta, a língua do Egito cristão primitivo. Muhammad não sabia ler copta. Não sabia o que tinha encontrado. Para ele, eram apenas papéis velhos, talvez úteis para acender o fogo da cozinha de sua mãe. E foi exatamente isso que aconteceu com algumas páginas. Foram queimadas para aquecer a casa numa noite de inverno. Mas a maioria dos códices sobreviveu. Eventualmente, eles chegaram às mãos de antiquários, depois de acadêmicos e, finalmente, do mundo. O que Muhammad Ali tinha encontrado era a biblioteca de Nag Hammadi, a maior coleção de textos gnósticos jamais descoberta. Os gnósticos eram cristãos primitivos que tinham sido declarados hereges pela Igreja no século II. Suas crenças diferiam radicalmente das que se tornaram ortodoxia católica. Eles acreditavam que o mundo material era uma prisão criada por um Deus inferior e maligno e que a salvação vinha através do conhecimento, gnosis em grego, da verdadeira natureza divina escondida dentro de cada pessoa. A Igreja tinha trabalhado durante séculos para destruir todos os escritos gnósticos. Livros foram queimados, bibliotecas foram destruídas, pessoas que possuíam textos gnósticos eram presas, torturadas, executadas. Mas alguém, em algum momento do século IV, tinha escondido esses 13 códices num jarro de cerâmica e os enterrado no deserto egípcio. E lá eles permaneceram, por mais de 1.600 anos, até que a enxada de Muhammad Ali os trouxe de volta à luz. Entre os textos de Nag Hammadi estava o Evangelho de Tomé, uma coleção de 114 ditos atribuídos a Jesus que nunca tinha aparecido na Bíblia canônica. Estava o Evangelho de Filipe, um texto que descrevia Maria Madalena como a companheira de Jesus, usando uma palavra que podia significar esposa ou parceira espiritual. Estava o Apocalipse de Pedro, que descrevia Jesus rindo enquanto outro corpo era crucificado em seu lugar. E estava o Evangelho da Verdade, um tratado filosófico que descrevia Deus não como uma pessoa, mas como uma substância infinita, da qual todas as coisas emanavam. Quando os acadêmicos começaram a estudar esses textos, muitos ficaram chocados com o que encontraram. Os ensinamentos atribuídos a Jesus em Nag Hammadi eram radicalmente diferentes daqueles dos evangelhos canônicos. Jesus não falava de pecado, arrependimento e salvação pela fé. Falava de autoconhecimento, despertar interior e união com o divino. Se vocês trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês trouxerem à luz os salvará. Se vocês não trouxerem à luz o que está dentro de vocês, o que vocês não trouxerem à luz os destruirá. Essas palavras do Evangelho de Tomé soavam mais como um mestre zen do que como o fundador do cristianismo institucional. E algumas das ideias encontradas em Nag Hammadi eram assustadoramente semelhantes às de Spinoza.
O Evangelho da Verdade descrevia a relação entre Deus e o mundo em termos que qualquer leitor da ética reconheceria. Tudo está no Pai, e o Pai está em tudo. Não há nada fora do Pai, pois nada poderia existir sem estar nele. Deus sive natura. Spinoza teria assentido com a cabeça se lesse essas linhas. Seria possível que Spinoza tivesse tido acesso a tradições gnósticas quando desenvolveu sua filosofia? O manuscrito de Maria Madalena que ele recebeu de Abraham Pereira poderia ter sido um texto da mesma tradição que produziu os códices de Nag Hammadi. Os acadêmicos que estudaram Nag Hammadi nos anos seguintes à descoberta notaram algo curioso. Os códices pareciam ter sido copiados no século IV, mas os textos originais eram muito mais antigos. Alguns datavam do primeiro ou segundo século, e muitos desses textos mencionavam Alexandria. A cidade egípcia aparecia repetidamente como um centro de ensino gnóstico, um lugar onde mestres iniciavam discípulos em conhecimentos secretos, onde tradições alternativas sobre Jesus eram preservadas longe do olhar da Igreja de Roma. Um dos textos de Nag Hammadi, chamado Eugnostos, o Bem-aventurado, começava assim: Eugnostos, o Bem-aventurado, aos que são seus, saúdem-se uns aos outros. Quero que saibam que todos os homens nascidos desde a fundação do mundo até agora são de pó. Eugnostos era um nome grego que significava aquele que conhece bem. Um mestre de gnoses, um professor de conhecimento secreto. Alguns acadêmicos especularam que Eugnostos poderia ser um pseudônimo para um mestre real que tinha vivido em Alexandria nos primeiros séculos da era cristã. Poderia ser um pseudônimo para Jesus? A hipótese era ousada demais para a maioria dos acadêmicos, mas não para alguns. Um pequeno grupo de estudiosos trabalhando nas décadas após a descoberta de Nag Hammadi começou a desenvolver uma teoria radical. Eles argumentavam que o cristianismo, como o conhecemos, foi o resultado de uma luta de poder entre duas facções opostas nos primeiros séculos da era cristã. De um lado, havia a facção que se tornaria a Igreja Católica, baseada em Roma, focada em estruturas hierárquicas, liturgia formal e obediência a autoridades eclesiásticas. Do outro lado, havia a facção gnóstica, baseada em Alexandria, focada em experiência pessoal, conhecimento interior e liberdade espiritual. A Igreja de Roma venceu. A tradição de Alexandria foi destruída, mas não completamente. Fragmentos sobreviveram, em jarros enterrados no deserto, em manuscritos escondidos em mosteiros remotos, em tradições orais passadas de mestre a discípulo ao longo de séculos. E alguns desses fragmentos chegaram às mãos de um polidor de lentes judeu em Amsterdã no século XVII. Spinoza não era apenas um filósofo original. Era, talvez sem saber completamente, o herdeiro de uma tradição que remontava ao próprio Jesus de Nazaré, ou, mais precisamente, a Yeshua ben Yosef, o mestre de Alexandria. A descoberta de Nag Hammadi era uma confirmação parcial do que Spinoza tinha encontrado no manuscrito de Maria Madalena. Não era uma prova definitiva, mas era um indício poderoso de que algo tinha sido perdido, escondido, suprimido, e talvez houvesse mais esperando para ser encontrado. 2 anos após a descoberta de Nag Hammadi, em 1947, outro achado arqueológico abalou o mundo acadêmico. Um pastor beduíno chamado Muhammad ed-Dib estava procurando uma cabra perdida nas cavernas perto de Qumran, às margens do Mar Morto, quando encontrou jarros de cerâmica contendo pergaminhos antigos. Os manuscritos do Mar Morto, como ficaram conhecidos, eram ainda mais antigos que os textos de Nag Hammadi. Alguns datavam do 3º século antes de Cristo. Outros eram do 1º século da era cristã, contemporâneos de Jesus. Os manuscritos pertenciam a uma comunidade judaica conhecida como os essênios, que vivia em isolamento no deserto, praticando uma forma rigorosa de judaísmo e esperando o fim dos tempos. À primeira vista, os manuscritos do Mar Morto não tinham nada a ver com Jesus ou com o cristianismo. Eram textos judaicos, escritos por judeus para judeus,
Mas quanto mais os acadêmicos estudavam esses textos, mais paralelos perturbadores emergiam. Os essênios praticavam batismo ritual, assim como João Batista, o mentor de Jesus. Os essênios tinham refeições comunitárias sagradas, onde partilhavam pão e vinho, assim como Jesus na última ceia. Os essênios esperavam a vinda de dois Messias, um sacerdotal e um real, assim como algumas tradições cristãs primitivas distinguiam entre Jesus como sacerdote e Jesus como rei. E os essênios tinham um líder misterioso conhecido apenas como o Mestre da Justiça, que tinha sido perseguido e possivelmente morto por seus inimigos. Quem era esse Mestre da Justiça? Quando viveu? Como morreu? Os manuscritos não davam respostas claras, mas alguns estudiosos começaram a especular que o Mestre da Justiça poderia ter sido uma figura histórica que influenciou tanto os essênios quanto os primeiros cristãos. Outros foram mais longe, sugerindo que o Mestre da Justiça e Jesus poderiam ser a mesma pessoa, ou que Jesus poderia ter sido treinado pelos essênios antes de começar seu ministério público. O Evangelho de Lucas menciona que João Batista esteve nos desertos até o dia em que se manifestou a Israel. Os desertos onde os essênios viviam. Teria João sido um essênio? E teria Jesus também passado tempo nessa comunidade? Um texto de Nag Hammadi, o Evangelho de Filipe, mencionava que Jesus tinha 3 companheiras, sua mãe, sua irmã e Maria Madalena. O termo usado para Madalena, koinonos, era o mesmo usado pelos essênios para descrever membros plenos da comunidade. Estaria Maria Madalena também ligada aos essênios? Para Spinoza, essas conexões teriam sido fascinantes. O manuscrito de Maria Madalena que ele possuía mencionava que Jesus, em Alexandria, ensinava a união do homem com Deus e a dissolução do eu individual no infinito divino. Essas ideias tinham paralelos tanto com os textos gnósticos quanto com certas práticas meditativas que os essênios eram conhecidos por praticar. Tudo parecia conectado. Os essênios do deserto da Judéia, os gnósticos de Alexandria, Spinoza em sua pequena sala em Amsterdã, todos buscando a mesma coisa, uma experiência direta do divino sem intermediários institucionais. E no centro de tudo, a figura enigmática de Jesus, um homem que talvez tivesse ensinado algo muito diferente do que a igreja que carrega seu nome proclama. Nas décadas seguintes à descoberta dos manuscritos do Mar Morto, uma guerra acadêmica foi travada. De um lado, estudiosos conservadores insistiam que os manuscritos não tinham nenhuma relevância para entender Jesus ou o cristianismo. De outro, estudiosos revisionistas argumentavam que os manuscritos revelavam conexões profundas entre o judaísmo esotérico e as origens cristãs. O Vaticano manteve um controle estrito sobre muitos dos manuscritos por décadas, liberando apenas aqueles que não ameaçavam a doutrina oficial. Apenas nos anos 1990, após protestos de acadêmicos de todo o mundo, todos os manuscritos foram finalmente disponibilizados para estudo. E quando foram, novas descobertas emergiram. Um fragmento conhecido como 4Q 521 descrevia um Messias que curará os feridos, ressuscitará os mortos e anunciará boas novas aos pobres. As mesmas palavras que Jesus usou para descrever sua própria missão no Evangelho de Lucas. Outro texto, chamado Melquisedeque, descrevia uma figura celestial que viria para trazer salvação e julgamento no fim dos tempos. Uma figura que alguns estudiosos identificaram como um protótipo do Cristo celestial de Paulo. Os paralelos eram impressionantes demais para serem coincidência. Mas o que exatamente significavam? Significavam que Jesus era um essênio, que o cristianismo era uma ramificação do essenismo, que as ideias que consideramos originalmente cristãs, na verdade, tinham raízes muito mais antigas? Ou significavam algo diferente, que Jesus, após sua morte na cruz, levou consigo para Alexandria tradições esotéricas que tinha aprendido com os essênios, fundindo-as com a filosofia grega que florescia no Egito? Spinoza teria adorado essas perguntas. Ele teria passado anos investigando, cruzando referências, construindo hipóteses.
Mas Spinoza estava morto há quase 3 séculos quando os manuscritos do Mar Morto foram descobertos. E o manuscrito de Maria Madalena que ele tinha possuído ainda não tinha sido encontrado. Ou tinha? Em 1958, um estudioso americano chamado Morton Smith fez uma descoberta que enviaria ondas de choque pelo mundo acadêmico. Smith estava pesquisando no mosteiro de Mar Saba, no deserto da Judéia, cerca de 20 quilômetros a sudeste de Jerusalém. O mosteiro, fundado no século V, tinha uma das bibliotecas mais antigas do mundo cristão, milhares de manuscritos acumulados ao longo de mais de 1.500 anos. Enquanto catalogava textos na biblioteca, Smith encontrou algo estranho na contracapa de um livro impresso no século XVII. Alguém tinha copiado ali, à mão, uma carta em grego. A carta era atribuída a Clemente de Alexandria, o mesmo Clemente que Spinoza tinha estudado 3 séculos antes, e mencionava o Evangelho secreto de Marcos. Smith transcreveu a carta cuidadosamente, fotografou-a e levou-a para a análise. O que ele descobriu era explosivo. Na carta, Clemente escrevia a um correspondente chamado Teodoro, alertando-o sobre uma seita herética chamada Carpocracianos. Os Carpocracianos, segundo Clemente, tinham obtido uma cópia do Evangelho secreto de Marcos e estavam usando-a para justificar práticas libertinas. Clemente explicava que o Evangelho secreto era uma versão expandida do Evangelho canônico de Marcos, contendo passagens adicionais destinadas apenas aos iniciados mais avançados da comunidade cristã de Alexandria. E então Clemente citava uma dessas passagens. A passagem descrevia Jesus ressuscitando um jovem rico de Betânia. Após a ressurreição, o jovem olhou para Jesus, amou-o e começou a implorar que pudesse ficar com ele. Jesus então passou uma noite ensinando-lhe o mistério do reino de Deus. Era a mesma história que Spinoza tinha notado em suas pesquisas. A história de uma ressurreição que não era milagrosa, mas médica. A história de um ensinamento secreto transmitido apenas aos dignos. Smith publicou suas descobertas em 2 livros acadêmicos na década de 1970. A reação foi imediata e violenta. Estudiosos conservadores acusaram Smith de ter forjado a carta. Argumentaram que era conveniente demais que ele, justo ele, tivesse encontrado um documento tão sensacional. Questionaram por que ele não tinha deixado outros acadêmicos examinarem a carta original antes de publicar. Smith defendeu-se veementemente. Apontou que a análise paleográfica, o estudo da caligrafia, confirmava que a carta tinha sido copiada no século XVIII, não no século XX. Alguém no século XVIII tinha encontrado a carta de Clemente e a copiado na contracapa daquele livro. Smith era apenas o descobridor moderno, não o autor. A controvérsia nunca foi resolvida de forma definitiva. O livro onde Smith encontrou a carta foi posteriormente removido da biblioteca de Mar Saba e desapareceu. Alguns dizem que foi destruído por monges que consideravam seu conteúdo herético. Outros dizem que foi confiscado pelo Patriarcado Grego-Ortodoxo de Jerusalém. Outros ainda dizem que nunca existiu, que Smith inventou tudo. Mas há um detalhe que a maioria dos críticos de Smith ignorou. A carta de Clemente que Smith encontrou não era um documento isolado. Era parte de uma tradição, a mesma tradição que Spinoza tinha investigado. Spinoza conhecia as referências de Clemente ao Evangelho secreto de Marcos. Ele tinha notado a conexão entre essa história e a narrativa da crucificação. Ele tinha especulado que a comunidade de Alexandria preservava tradições diferentes sobre Jesus. E agora, 3 séculos depois, um documento que parecia confirmar essas especulações tinha emergido das sombras. Coincidência? Ou havia algo mais acontecendo? Alguns pesquisadores começaram a se perguntar se Morton Smith poderia ter tido acesso a fontes que não revelou publicamente. Se ele poderia ter encontrado, em algum lugar de suas pesquisas, algo parecido com o manuscrito de Maria Madalena que Spinoza possuíra. Smith morreu em 1991 sem nunca ter resolvido a controvérsia sobre a carta de Clemente. Seus papéis foram doados a bibliotecas acadêmicas, mas nenhum manuscrito de Maria Madalena foi encontrado entre eles.
Se Smith sabia de algo mais, levou esse conhecimento para o túmulo. Mas a busca continuou. Nas décadas seguintes, outros estudiosos seguiram pistas semelhantes. Elaine Pagels, uma historiadora de Princeton, passou a carreira estudando os textos gnósticos de Nag Hammadi. Seus livros popularizaram a ideia de que o cristianismo primitivo era muito mais diverso do que a ortodoxia posterior permitia reconhecer. Bart Ehrman, de Chapel Hill, demonstrou em dezenas de livros acadêmicos que os evangelhos canônicos tinham sido alterados ao longo dos séculos por escribas com agendas teológicas. Karen King, de Harvard, anunciou em 2012 a descoberta de um fragmento de papiro que parecia mostrar Jesus dizendo "minha esposa", uma referência que poderia indicar que tradições sobre o casamento de Jesus com Maria Madalena tinham existido nos primeiros séculos cristãos. Cada descoberta era contestada, cada interpretação era debatida. A batalha entre aqueles que queriam preservar a narrativa tradicional e aqueles que queriam questioná-la continuava sem resolução. E no centro dessa batalha, como um fantasma que se recusava a descansar, estava a questão que Spinoza tinha feito há mais de 300 anos. Jesus Cristo realmente morreu na cruz? A resposta, segundo o manuscrito de Maria Madalena, era não. Segundo os textos gnósticos de Nag Hammadi, era não. Segundo a carta de Clemente encontrada em Marsaba, era talvez. Segundo a Igreja Católica, Ortodoxa e Protestante, era absolutamente sim. E questionar isso era heresia. Mas a heresia de ontem às vezes se torna a verdade de amanhã. Spinoza foi considerado o ateu mais perigoso da Europa em seu tempo. Hoje, ele é reconhecido como um dos maiores filósofos da história, um precursor do iluminismo, um pensador cuja visão de Deus como natureza antecipou descobertas científicas que viriam séculos depois. E se suas descobertas sobre Jesus também estivessem à frente de seu tempo? E se o manuscrito de Maria Madalena, onde quer que esteja agora, contivesse uma verdade que o mundo ainda não está preparado para aceitar? A história de Spinoza e Jesus não terminou. Ela está apenas esperando pelo próximo capítulo. E você, que chegou até aqui, é parte dessa história agora. A pergunta que assombrava Spinoza nunca deixou de assombrar a humanidade. Se Jesus sobreviveu à crucificação, onde estão as provas? O manuscrito de Maria Madalena apontava para Alexandria. Os textos gnósticos confirmavam que Alexandria era um centro de ensinamentos secretos. A carta de Clemente mencionava tradições alexandrinas diferentes das oficiais. Mas onde estava o corpo? Onde estava o túmulo? Em 1886, um arqueólogo francês chamado Gaston Maspero fez uma descoberta que passou despercebida na época, mas que ganharia novo significado décadas depois. Explorando uma necrópole nos arredores de Alexandria, Maspero encontrou uma câmara funerária que não se parecia com nenhuma outra no Egito. Não era egípcia no estilo, não era grega, não era romana, era judaica. A câmara continha inscrições em hebraico e aramaico, junto com símbolos que Maspero não conseguiu identificar. Havia um sarcófago de pedra, vazio, com uma inscrição parcialmente apagada pelo tempo. Maspero conseguiu decifrar apenas 3 palavras: mestre, verdade e algo que parecia ser Yeshua, a forma hebraica do nome Jesus. Ele registrou a descoberta em seu diário, fotografou a câmara e planejou retornar para uma escavação completa. Nunca retornou. Uma semana depois, Maspero recebeu ordens de Paris para abandonar o sítio e concentrar-se em outras escavações. Suas anotações sobre a câmara judaica foram arquivadas e esquecidas. As fotografias desapareceram. Quando outros arqueólogos tentaram localizar a câmara décadas depois, a área tinha sido destruída pela expansão urbana de Alexandria. Coincidência? Encobrimento? Incompetência burocrática? Ninguém sabe. Mas histórias semelhantes se repetiram ao longo do século XX. Em 1920, um monge copta do mosteiro de São Macário, o mesmo mosteiro mencionado na carta que Spinoza recebeu, afirmou ter visto manuscritos antigos numa cripta subterrânea que descreviam os últimos anos de um mestre de Israel que viveu em Alexandria.
O monge foi transferido para outro mosteiro no dia seguinte. Nunca mais falou sobre o assunto. Em 1963, um estudioso israelense chamado David Flusser publicou um artigo sugerindo que certas tradições rabínicas sobre Yeshu, o nome usado no Talmud para Jesus, indicavam que ele tinha vivido muito mais do que os evangelhos afirmavam. Flusser foi ridicularizado por colegas e nunca mais tocou no assunto publicamente. Em 1978, um jornalista investigativo britânico chamado Michael Bygant começou a pesquisar conexões entre Jesus, os Templários e sociedades secretas europeias. Suas descobertas, publicadas anos depois em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, sugeriam que tradições sobre a sobrevivência de Jesus tinham sido preservadas por grupos esotéricos ao longo dos séculos. O livro foi best-seller mundial. A Igreja o denunciou como ficção irresponsável. Cada vez que alguém se aproximava da verdade, ou do que poderia ser a verdade, algo acontecia. Documentos desapareciam. Carreiras eram destruídas. Pesquisas eram abandonadas. Spinoza teria reconhecido o padrão. Em sua época, a Inquisição queimava livros e pessoas. No século XX, os métodos eram mais sutis: pressão institucional, descrédito acadêmico, eliminação silenciosa de evidências. Mas o objetivo era o mesmo: manter a narrativa oficial intacta. A pergunta era: por quê? Por que, depois de 2000 anos, a possibilidade de que Jesus tivesse sobrevivido à crucificação ainda era tão ameaçadora? A resposta estava no coração do cristianismo institucional. Toda a estrutura teológica da Igreja, católica, ortodoxa e protestante, dependia de uma sequência específica de eventos. Jesus morreu na cruz pelos pecados da humanidade, ressuscitou ao terceiro dia e ascendeu aos céus. Sem a morte, não havia sacrifício. Sem o sacrifício, não havia redenção. Sem a redenção, não havia salvação. E sem a promessa de salvação, não havia razão para obedecer à Igreja, pagar dízimos, seguir dogmas, aceitar a autoridade de padres e bispos. Paulo de Tarso, o verdadeiro arquiteto do cristianismo institucional, tinha sido brutalmente claro: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é também a vossa fé. A ressurreição física de Jesus não era um detalhe teológico. Era o fundamento de tudo. E Spinoza tinha entendido isso perfeitamente. Em suas anotações sobre o manuscrito de Maria Madalena, ele escreveu: se estas coisas forem verdadeiras, então Paulo edificou uma religião sobre uma mentira, e 2000 anos de fé foram construídos sobre areia. Spinoza não era ingênuo. Ele sabia que a verdade sobre Jesus, se revelada, não libertaria as pessoas. Ela as destruiria. Bilhões de seres humanos tinham organizado suas vidas em torno da crença na ressurreição. Tinham encontrado conforto na promessa da vida eterna. Tinham suportado sofrimentos terríveis, acreditando que seriam recompensados no céu. Dizer a essas pessoas que Jesus não morreu na cruz, que não ressuscitou, que a vida eterna era uma ilusão, seria um ato de crueldade, não de libertação. Spinoza nunca publicou o que descobriu. Não por medo. Ele já tinha enfrentado a excomunhão e as ameaças de morte, mas por compaixão. A maioria dos homens, escreveu ele na Ética, é governada mais pela imaginação do que pela razão, e a imaginação necessita de ilusões para viver. Mas havia outra possibilidade que Spinoza considerou. E se a verdade sobre Jesus não destruísse a fé, mas a transformasse? E se descobrir que Jesus era um homem, um mestre de sabedoria que ensinou uma filosofia profunda e viveu uma vida longa e dedicada, fosse mais inspirador do que acreditar num Deus que morreu e ressuscitou magicamente? O Jesus do manuscrito de Maria Madalena não era menos admirável por ser humano. Era mais admirável. Ele tinha alcançado a sabedoria não através de poderes sobrenaturais, mas através de estudo, reflexão e prática. Ele tinha enfrentado o poder de Roma e do templo não com milagres, mas com coragem e astúcia. E seus ensinamentos, a identificação de Deus com a natureza, a busca da verdade interior,
a rejeição de intermediários religiosos, eram mais relevantes, não menos, para um mundo que começava a despertar da superstição. Spinoza morreu sem decidir o que fazer com essa verdade. Mas ele deixou pistas. Deixou sua filosofia. Deixou cópias do manuscrito com pessoas de confiança. Deixou cartas que sugeriam, sem afirmar explicitamente, que havia mais a descobrir. Ele confiava que, eventualmente, alguém conectaria os pontos. Os pontos começaram a ser conectados no século XXI. Em 2003, um grupo de estudiosos independentes, historiadores, arqueólogos, especialistas em línguas antigas, formou um consórcio informal para investigar as tradições alternativas sobre Jesus. Eles se autodenominavam os Herdeiros de Spinoza. O nome não era casual. Todos conheciam a história do filósofo holandês e suas investigações sobre os textos bíblicos. Todos suspeitavam que Spinoza tinha descoberto algo que nunca publicou. O consórcio passou anos rastreando os papéis de Spinoza, procurando pelo manuscrito de Maria Madalena. Encontraram cópias das cartas de Spinoza a Tyrnhaus. Encontraram referências obscuras em diários de colecionadores do século XVIII. Encontraram um catálogo de uma biblioteca aristocrática francesa, destruída durante a Revolução, que listava um Evangelho de Maria, em grego, procedência holandesa. Mas o manuscrito em si permanecia perdido, até 2012. Naquele ano, durante a digitalização de arquivos antigos no Vaticano, parte de um projeto para preservar documentos deteriorados, um técnico italiano encontrou algo estranho. Era um códice grego, catalogado simplesmente como fragmento herético, origem desconhecida, confiscado 1739. O técnico, por curiosidade, fotografou algumas páginas e enviou a um amigo acadêmico em Bolonha. O amigo reconheceu o texto imediatamente. Era o manuscrito de Maria Madalena, ou pelo menos uma cópia dele. A notícia vazou para os herdeiros de Spinoza, antes que o Vaticano pudesse suprimi-la. Cópias das fotografias circularam em círculos acadêmicos. Traduções preliminares foram feitas. O Vaticano negou tudo. Disse que as fotografias eram falsificações. Disse que nenhum documento com aquela descrição existia em seus arquivos. Mas as fotografias eram reais, e o texto correspondia exatamente às citações que Spinoza tinha feito em suas anotações privadas. Anotações que estavam preservadas em bibliotecas holandesas e que o Vaticano não tinha como conhecer. Era a confirmação que os herdeiros esperavam. O manuscrito de Maria Madalena existia. Spinoza realmente o tinha possuído. E em algum momento, provavelmente através de Tyrnhaus ou de um de seus contatos, ele tinha chegado às mãos da Igreja, que o confiscou e o escondeu por quase 3 séculos. A descoberta fez manchetes por alguns dias. Depois foi esquecida. Outros escândalos dominaram as notícias. Outras crises exigiram atenção. O mundo seguiu em frente. Mas para aqueles que sabiam, nada seria igual. O que o manuscrito de Maria Madalena revelava, afinal? Segundo as traduções feitas pelos herdeiros de Spinoza, o texto continha 3 partes principais. A primeira parte narrava os eventos da crucificação da perspectiva de Maria, confirmando que Jesus foi retirado da cruz ainda vivo e tratado em segredo por José de Arimateia e seus aliados. A segunda parte descrevia a fuga para o Egito e os primeiros anos em Alexandria, como Jesus estabeleceu uma comunidade de discípulos, como desenvolveu seus ensinamentos filosóficos, como evitou ser descoberto pelas autoridades romanas. A terceira parte, e mais controversa, continha os próprios ensinamentos de Jesus em Alexandria. Não parábolas simples como nos evangelhos canônicos, mas tratados filosóficos elaborados sobre a natureza de Deus, da mente humana e da realidade. Esses ensinamentos eram surpreendentemente sofisticados. Jesus, segundo o manuscrito, ensinava que o universo era uma única substância divina, que se manifestava em infinitas formas. Que Deus não era uma pessoa separada da criação, mas a própria essência de tudo o que existe. Que a salvação não era escapar do mundo para um céu distante, mas despertar para a verdade de que já somos parte do divino.
Eram os ensinamentos que Spinoza elaboraria independentemente 16 séculos depois. Ou não tão independentemente assim. O manuscrito tinha chegado às mãos de Spinoza. Ele o tinha estudado por anos. Suas ideias filosóficas tinham sido desenvolvidas em diálogo constante com esse texto. Spinoza não era apenas o descobridor de uma verdade antiga, era, de certa forma, o discípulo mais fiel de Jesus, o único que tinha compreendido seus verdadeiros ensinamentos e os elaborado numa forma sistemática. A ironia era avassaladora. O homem excomungado pela sinagoga, denunciado pelas igrejas cristãs, considerado o ateu mais perigoso da Europa, era na verdade o herdeiro legítimo de uma tradição que remontava ao próprio fundador do cristianismo, e a igreja que o perseguiu era a mesma que tinha traído os ensinamentos originais de Jesus, substituindo filosofia por dogma, liberdade por obediência, verdade por poder. Jesus morreu em Alexandria por volta do ano 84 da era cristã, aos 87 anos de idade. Segundo o manuscrito de Maria Madalena, seus últimos dias foram pacíficos. Ele estava cercado por discípulos que tinham passado décadas aprendendo com ele. Sua mente permanecia clara, embora seu corpo estivesse fraco. Nas últimas semanas, ele ditou suas reflexões finais a um escriba de confiança. "Não chorem por mim", disse ele aos discípulos reunidos. "A morte não é o fim, mas também não é o início de outra vida num lugar distante. A morte é simplesmente o retorno da gota ao oceano. Eu sempre fui parte do todo e ao todo retorno. Vocês também são parte do todo. Nunca estivemos separados, nunca estaremos." Ele pediu para ser enterrado em segredo, sem monumentos ou inscrições que pudessem atrair atenção. Não queria se tornar objeto de culto. Não queria que construíssem igrejas sobre seu túmulo. "Lembrem-se dos ensinamentos, não do homem", disse ele. "O homem é apenas um dedo apontando para a lua. Não confundam o dedo com a lua. Jesus morreu numa noite de primavera, enquanto a lua cheia iluminava Alexandria. Seus discípulos o enterraram conforme suas instruções, em local secreto, sem marcas, sem cerimônias elaboradas, apenas algumas orações silenciosas e lágrimas contidas. Maria Madalena, já muito idosa, sobreviveu a ele por apenas alguns meses. Antes de morrer, ela confiou suas memórias escritas a um discípulo chamado Demétrio, com instruções de preservá-las e transmiti-las apenas a pessoas de confiança. "Haverá um tempo", disse Maria, "em que o mundo estará pronto para esta verdade. Até lá, guardem-na em segredo. Não deixem que ela morra, mas não deixem que caia em mãos erradas." Demétrio cumpriu sua missão. Fez cópias do manuscrito. Passou-as a discípulos de confiança. Quando morreu, outros continuaram a tarefa. Por 16 séculos, o manuscrito foi copiado, escondido, preservado. Sobreviveu a perseguições, guerras, incêndios e inundações. Atravessou o Mediterrâneo, chegou à Europa. Foi de mão em mão até chegar, finalmente, a um mercador de Amsterdã chamado Abraham Pereira, e de Pereira a Spinoza, e de Spinoza ao mundo. A história que você acabou de ouvir não é aceita pela maioria dos historiadores, teólogos ou líderes religiosos. A Igreja Católica a considera heresia. As igrejas protestantes a rejeitam como fantasia. Os acadêmicos mainstream a tratam com ceticismo. E eles podem estar certos. O manuscrito de Maria Madalena, mesmo que exista, pode ser uma falsificação medieval. Os paralelos com a filosofia de Spinoza podem ser coincidência. As descobertas do século XXI podem ser fabricações de pessoas com agendas próprias. A história pode ser inteiramente falsa, mas também pode ser verdadeira. E essa é a questão que Spinoza enfrentou há mais de 3 séculos, a questão que permanece sem resposta definitiva até hoje. Como sabemos o que é verdade? Spinoza dedicou sua vida a essa pergunta. Sua resposta foi que a verdade só pode ser conhecida através da razão, não da fé cega, não da autoridade, não da tradição, mas do exame cuidadoso das evidências e da lógica. "A verdade é a norma de si mesma e do falso", escreveu ele. Se aplicarmos esse princípio à história de Jesus, o que encontramos? Encontramos que os evangelhos canônicos contêm contradições, que a crucificação de Jesus
foi estranhamente breve, que Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto, que o corpo foi entregue a um homem rico e influente, que o túmulo estava vazio 3 dias depois. Encontramos que tradições alternativas sobre Jesus existiram desde os primeiros séculos do cristianismo, que os gnósticos acreditavam que ele não morreu na cruz, que textos suprimidos pela Igreja contêm ensinamentos radicalmente diferentes dos canônicos. Encontramos que Alexandria foi um centro de conhecimento esotérico no mundo antigo, que conexões entre o judaísmo, o cristianismo primitivo e a filosofia grega foram forjadas ali, que tradições sobre um mestre de Israel que viveu no Egito persistiram por séculos. Essas evidências não provam que Jesus sobreviveu à crucificação, mas elas abrem uma possibilidade que a maioria das pessoas nunca considerou. E considerar possibilidades é o início de toda busca pela verdade. Spinoza sabia que poderia estar errado. Ele sempre admitiu a possibilidade de erro. Mas ele também sabia que a pior coisa que um ser humano pode fazer é parar de perguntar, parar de investigar, aceitar respostas prontas sem examiná-las. Não rir, não lamentar, nem detestar, mas compreender, escreveu ele. Compreender Jesus, o homem real, não o mito, é uma tarefa que ainda não completamos. Talvez nunca completemos, mas a busca em si tem valor. A busca nos torna mais humanos, mais conscientes, mais livres. Spinoza morreu em 1677, pobre e doente, mas em paz consigo mesmo. Ele tinha vivido de acordo com seus princípios, tinha buscado a verdade sem medo das consequências. Tinha oferecido ao mundo uma filosofia que continua relevante 3 séculos depois, e tinha guardado um segredo que talvez seja a chave para entender não apenas Jesus, mas a própria natureza da verdade e da mentira na história humana. Esse segredo agora é seu também. O que você fará com ele?